Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Muita gente adora ir à praia, gosta de comer frutos do mar, praticar esportes náuticos, viajar e apreciar as belas paisagens costeiras. Mas poucas vezes nós paramos para pensar nas consequências da pesca predatória, nos impactos causados pelo aquecimento global e na poluição dos oceanos provocada pelos banhistas irresponsáveis. Nós não podemos ficar esperando os problemas se agravarem. Temos de buscar soluções urgentes. O tema do Viver Sustentável de hoje é o oceano. Descubra as consequências causadas aos oceanos pelo aquecimento global. Veja como funciona a pesca predatória que está acabando com os estoques de peixes no mundo inteiro. E acompanhe a entrevista com o vice-diretor do Instituto de Oceanografia da USP, Rolf Weber, que nos fala sobre as consequências das mudanças climáticas para o ecossistema marinho e para a sociedade. Mais de 70% do nosso planeta é coberto pelos oceanos. Nós dependemos diretamente dos mares, mas estamos destruindo a imensidão de água salgada existente na Terra. 3/4 do nosso planeta são cobertos pelos oceanos. Nós dependemos do mar para nossa sobrevivência. Ele é fonte de alimento, transporte, lazer e produz 50% do ar que respiramos. A cada 2 respiradas que damos, uma vem do mar. Mas ele está sofrendo. As maiores ameaças são o aquecimento global, a pesca insustentável, a poluição e a falta de áreas marinhas preservadas. A maior parte da indústria pesqueira atua sem planejamento, esgotando assim os estoques de peixes. Menos de 1% do nosso litoral é coberto por áreas marinhas protegidas e quase nada está sendo feito para enfrentar o aquecimento global. Estamos vivendo um fenômeno que pode acabar com o ecossistema marinho. Eu acho que o que está de diferente, o que nós estamos sentindo nesse momento, é que esse aumento de temperatura está acontecendo muito rápido. E como ele é muito rápido, a natureza não está tendo tempo de se ajustar. A doutora Ilana Weiner explica o que é o aquecimento global. Como a gente tem a atmosfera, ela funciona como um cobertor, aprisionando o calor. Isso que a gente chama do efeito estufa natural. Esse é uma espécie de aprisionamento de calor. Agora, com o desenvolvimento da tecnologia, o aumento da industrialização, o fato que a gente tem mais fábricas, mais indústrias, o que acontece? Existe muito gás indo para a atmosfera. Então, a gente está aumentando a espessura desse cobertor. Ou seja, a gente está aprisionando mais calor. Então, o aquecimento global é exatamente esse calor aprisionado que está aumentando a temperatura do planeta. Esse aquecimento não ocorre por igual no mundo todo. Ele é mais perceptível nas regiões polares. O degelo é acelerado por conta da alta temperatura na atmosfera e, consequentemente, isso acarreta o aumento do nível do mar no mundo inteiro. Em poucas décadas, cidades litorâneas e o ecossistema marinho poderão ser afetados gravemente. Mais de 70% da população mundial vive próxima a áreas costeiras. Com o aumento do nível do mar, as cidades terão que se readaptar e a população migrar para outras áreas. Tratar bem os oceanos é nossa obrigação. É garantir a nossa sobrevivência e a das espécies marinhas. Meu nome é Ana Paula, eu faço design de moda. Quais são as vantagens dos biocombustíveis? São inúmeras. A primeira é uma vantagem macroeconômica. Cada barril de biocombustível que eu produzo é um barril de petróleo a menos que eu tenho que importar
ou um barril de petróleo que sobra para exportar. A segunda vantagem é de saúde pública. Eu consegui eliminar completamente o chumbo tetraetila, altamente tóxico, que era misturado à gasolina para aumentar o seu poder de explosão. Terceira vantagem ambiental. Os biocombustíveis não poluem, não emitem CO2. Portanto, estão na esteira correta do protocolo de Kyoto. Quarta vantagem, produção de energia. Geração de energia através da queima do bagaço. E essa cogeração nos permite afastar o risco de uma falta de energia. Quinta vantagem, geração de empregos aqui no Brasil. Possivelmente, de todas elas, a mais importante de todas, porque tem um impressionante caráter social. Rogério Fogal de Paula, curso Publicidade e Propaganda. O Brasil tem assumido posição de vanguarda nas conferências da ONU sobre as mudanças climáticas? O Brasil assumiu posições de vanguarda nas reuniões de 92 e 97. Em 1992, na Rio 92, quando foi aprovada a Convenção da ONU sobre Mudança do Clima. E em 97, em Kyoto, quando foi aprovado o Protocolo de Kyoto, com uma intensa participação da delegação brasileira, participação inclusive do professor Gilvan, que deu as linhas gerais do mecanismo de desenvolvimento limpo previsto no Protocolo de Kyoto. No entanto, no atual governo, nas últimas reuniões da ONU sobre mudanças climáticas, em Nairobi, depois em Bali e o ano passado em Poznan, na Polônia, a posição do Brasil foi das mais retrógradas. O senhor presidente da República sempre colocou com muita clareza de que o Brasil não pode assumir compromissos porque tem o direito de crescer como fizeram os ricos. No entanto, nos últimos dias, ao que tudo indica, a posição do governo federal deve mudar. E é possível que o Brasil, na reunião de Copenhague, tente reassumir a posição de liderança que ocupou na década de 90. Assim esperamos, porque nós precisamos de uma liderança forte que consiga unir países desenvolvidos e países emergentes para fazer com que a solidariedade internacional, a solidariedade universal prevaleça nessas reuniões da ONU e sejam aprovadas medidas mandatórias, obrigatórias, para que todos os países reduzam as suas emissões de gases do efeito estufa. No próximo bloco, nós vamos ver os problemas causados pela pesca predatória e discutir a escassez de áreas marinhas protegidas no Brasil. Fique ligado! Você sabia que o maior depósito de lixo do mundo está no meio do Oceano Pacífico? Isso acontece porque ao norte do oceano existe o redemoinho subtropical do Pacífico Norte. Esse redemoinho deu origem a duas grandes massas de lixo. Uma delas flutua entre o Havaí e a Califórnia e é maior que o estado americano do Texas. A outra fica entre o Havaí e o Japão. A maior parte do lixo é composta por resíduos plásticos. Historicamente, as baleias sempre foram tratadas como peixes pela indústria baleeira, mas isso é um equívoco. A maioria das espécies de peixes se reproduz através da liberação de enormes quantidades de ovos na água. Grande parte deles é fecundada e chega à fase adulta. Já as baleias são mamíferos como nós. Cada fêmea consegue dar à luz a um filhote a cada 1 ou 2 anos, o que torna a reprodução muito mais lenta. Portanto, não consuma carne de baleia. Esse é um prato amargo para a vida dos oceanos. O Viver Sustentável está de volta com o tema Oceano.
A pesca é o meio de sobrevivência de diversas comunidades costeiras. Algumas pessoas se alimentam basicamente de peixes, mas a pesca sustentável não é o grande problema. As maiores consequências causadas ao ecossistema marinho são acarretadas pelas grandes indústrias pesqueiras do mundo inteiro. O consumo de peixes aumentou mais de 240% desde a década de 60, segundo o estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Os oceanos já não estão mais conseguindo repor os cardumes. A costa litorânea brasileira, que possui 8.000 quilômetros, também apresenta os impactos da pesca predatória. Embora algumas empresas tenham praticado uma pesca sustentável, grande parte da frota pesqueira possui uma mentalidade obsoleta. Muitas continuam com práticas absurdas como a pesca de arrasto, que desperdiça até 95% do que é pescado. Espécies marinhas estão entrando em extinção. Isso acontece porque as frotas pesqueiras não capturam apenas o peixe com valor comercial. Animais como tartarugas, aves, mamíferos e tubarões são pescados sem querer. Pouco mais de 80% dos estoques comercialmente explorados, estão sobreexplotados, estão entrando em colapso. Alguns estoques, como por exemplo a lagosta, está em colapso há bastante tempo já. A frota aumentou de 3 a 5 vezes nas últimas décadas em algumas pescarias e os estoques pesqueiros não suportam mais esse nível de exploração. Então o que nós temos que fazer é pescar menos, melhor, para pescar sempre, para podermos pescar nas próximas décadas. Essa é a minha visão. A situação da pesca industrial e dos pescadores artesanais precisa ser regulamentada. No Brasil, a caça a baleias é proibida há mais de 20 anos. Mas alguns países ainda praticam a pesca. Não dá para acreditar como a indústria baleeira é tão cruel com os mamíferos. Todos os anos, no verão, a frota baleeira japonesa parte para as águas antárticas com o objetivo de caçar 1.000 baleias. A bióloga Leandra Gonçalves esteve na Antártica em 2007, numa expedição que tinha o objetivo de impedir que as baleias fossem caçadas. O fato da frota baleeira ter voltado da Antártica caçando menos da metade das baleias desejadas, esse para mim foi a maior vitória da expedição. Uma das melhores maneiras de reduzir os impactos da pesca predatória é a criação de mais áreas marinhas protegidas, onde os peixes podem se reproduzir em paz. Essas áreas são importantes para a vida marinha, pois dessa maneira ela consegue se reproduzir sem sofrer a pressão da pesca. E também são indispensáveis para a sociedade, pois essas áreas permitem o estudo científico. No Brasil, nós temos Abrolhos, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, entre outras. Infelizmente, no Brasil hoje, só 0,8% de toda a nossa costa é protegida de alguma forma. E mesmo essas áreas não têm fiscalização, não têm recursos adequados. A gestão das unidades de conservação no Brasil, tanto em terra como no mar, deixa muito a desejar. Se em terra é difícil gerir uma área protegida, no mar é muitíssimo mais. O que nós precisamos no Brasil é implementar essas áreas e dar resultado, conforme a gente já vem percebendo em algumas regiões. Eu acho que é importante você educar a população que vive daquele ambiente, vive para aquele ambiente, incorporar eles nas áreas de preservação e transformar aquilo num ambiente sustentável. O Greenpeace realizou um estudo com renomados cientistas internacionais que comprova a importância de criar 40% de reservas marinhas mundiais, incluindo áreas costeiras e áreas oceânicas. O Brasil ainda está distante de atingir essa meta, mas especialistas já estudam a possibilidade da criação de mais áreas marinhas protegidas no país. No caso do Brasil, seriam 10% de áreas protegidas marinhas e mais 10% de áreas de proteção integral, ou seja, áreas mais fechadas ou zonas de exclusão de pesca. Agora a gente tem noção de que realmente é um grande desafio. Um desafio que precisa se tornar realidade. Basta vontade política e empenho da sociedade.
Oi, eu sou Maíra e eu estudo moda aqui na Belas Artes. Eu tenho uma pergunta. Senhor deputado, o senhor tem uma proposta que isenta de tributos os produtos fabricados com matéria-prima reciclada. Isso faz parte de uma reforma tributária ecológica? Sem dúvida, pode ser um vigoroso estímulo tributário. Aliás, produtos que já pagaram impostos na primeira vez que foram produzidos, agora reciclados, não precisam pagar pela segunda vez. Portanto, isentar a matéria-prima reciclada de uma segunda tributação é um vigoroso estímulo para estimular a coleta seletiva e a reciclagem. A proposta de emenda constitucional que apresentei tem, no entanto, uma ressalva, uma salvaguarda. Só serve esse estímulo, esta isenção para matéria-prima de origem nacional, para evitar a importação de sucata. Enquanto esta emenda tramita no Congresso, o governo federal recentemente anunciou que vai baixar por decreto uma diferenciação tributária, estimulando a reciclagem, diminuindo os tributos sobre produtos reciclados. Isso é muito bom. Se ocorrer, vai estimular boas práticas ambientais. No próximo bloco, nós vamos acompanhar a entrevista com Rolf Weber, vice-diretor do Instituto de Oceanografia da USP. Não saia daí. O Viver Sustentável pergunta: qual é o maior oceano do planeta Terra? Letra A, Atlântico, B, Pacífico, C, Glacial Antártico ou D, Índico? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o maior oceano do planeta Terra. A resposta correta é letra B, Oceano Pacífico. Com cerca de 180 milhões de quilômetros quadrados, ele é situado entre a América, a Ásia, a Austrália e a Antártida. O tema do Viver Sustentável de hoje é oceano. Em entrevista ao nosso programa, Rolf Weber, vice-diretor do Instituto de Oceanografia da USP, nos fala sobre as consequências do aquecimento global nos oceanos, da cota de pescados e de outros assuntos relacionados ao mar. Nós estamos hoje aqui no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, da USP, e temos o privilégio de poder ter a participação do vice-diretor do Instituto Oceanográfico, professor Rolf Weber. Um prazer contar com a sua presença. Gostaríamos inicialmente de saber se o aquecimento global, aumentando a temperatura das águas do mar, faz com que elas se dilatem e com isso acarreta uma elevação do nível do mar, colocando em risco regiões costeiras. O que está ocorrendo é que está havendo um pequeno aumento de temperatura médio do mar. Então há uma pequena dilatação, apesar que ela é restrita, porque o coeficiente de dilatação da água é relativamente pequeno. Com esse pequeno aumento de temperatura está ocorrendo já o derretimento das calotas, seja do Ártico ou da Antártica. E com isso há uma elevação do nível do mar. As zonas mais ameaçadas são as pequenas ilhas oceânicas, especialmente no Pacífico. Tem algumas que estão 2, 3 metros acima do nível do mar e elas vão desaparecer. E algumas cidades litorâneas que são exemplo clássico, né? Veneza vai ser provavelmente também submergida pelas águas em breve. Quais as cidades brasileiras, nas costas brasileiras, que estão mais vulneráveis a uma elevação do nível do mar? As partes mais baixas da zona costeira, como os manguezais e as cidades litorâneas, obviamente vão ser afetadas pela elevação do nível do mar. Talvez o atol das Rocas, que está nessa faixa, 2, 3 metros acima do nível do mar, vá ser totalmente submerso se realmente ocorrer uma elevação súbita do nível do mar. O mar é um dos grandes sorvedouros. Ele sequestra CO2, que é miscível, ele se mistura na água do mar. Essa mistura fica estável ou vai para o fundo do mar?
O oceano ele consegue absorver aproximadamente 40% do CO2 antropogênico das nossas emissões. Ele inicialmente fica na forma solúvel, o gás carbônico reage com a água formando o carbonato, o vulgo bicarbonato. Esse carbonato é utilizado pelos elementos do plâncton, que formam suas carapaças com o carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele é mais denso, mais pesado que a água do mar, e quando o organismo morre, se vai para o fundo. Isso nós chamamos da bomba biológica de transferência de carbono. É assim que nós transferimos a maior parte do CO2 da atmosfera para o fundo do mar. O mar está se acidificando. Isso diminui a sua capacidade de absorver CO2 ou não tem nenhum impacto? Exatamente. Nós temos observado, há dados de mais de 20, 30 anos, que está havendo uma ligeira diminuição do pH, ou seja, um aumento da acidez média dos oceanos. Com isso nós temos um problema de branqueamento dos corais, dissolução acelerada dessas carapaças e, consequentemente, está diminuindo ao longo do tempo a capacidade de absorver o CO2. O oceano tem uma capacidade finita de absorver o CO2, ela não é infinita. Ela não é tão alta como os ecossistemas terrestres, mas é cerca de 40%, que não é pouco. Além disso, essas mudanças nas características do mar afetam a biodiversidade? Sem dúvida. A variação de temperatura vai afetar o comportamento do fitoplâncton, dos peixes de modo geral. Mas o mais grave é a acidificação dos oceanos, que leva a um desaparecimento de corais e uma rápida dissolução dessas carapaças. E a carapaça dissolvendo, você está retornando o CO2 para o sistema. Enquanto que ela precipita, ela fica enterrada no sedimento, o carbono fica estocado. Nós temos lido muito sobre cotas para pesca de atum, para pesca de determinadas espécies. Estas cotas estão muito altas ou os países é que não respeitam as cotas e estão excedendo-as? As duas coisas. As cotas ainda estão altas, considerando que a maior parte da pesca agora é predatória, e infelizmente na zona costeira a pesca é regulamentada e a fiscalização. No oceano aberto não existe uma legislação internacional para o mar. Então é por consenso. Os países interessados na pesca do atum, do bacalhau, têm que fazer um acordo quanto às cotas. Mas os especialistas em biologia pesqueira já alertaram que o bacalhau do Mar do Norte, da costa da Nova Inglaterra, está já no regime de sobrepesca. Mas agora o exemplo mais trágico é o atum, porque especialmente no Atlântico Sul, quem mais pesca o atum são os espanhóis. Eles não abrem mão da cota deles de maneira nenhuma, porque a indústria pesqueira é importante economicamente do ponto de vista alimentar. Eles usam redes enormes de 2, 3 quilômetros, que além do atum pegam os golfinhos, e o cardume não tem a menor chance de escapar. Ele é localizado por helicóptero ou avião, ou ainda fotografia de satélite. Então a pesca é altamente predatória no sentido de não distinguir a espécie jovem da adulta, e eu diria que o maior problema no cenário internacional é o atum, especialmente porque agora está em moda no mundo inteiro em consumir o atum cru na forma de sashimi. No Brasil, nós temos tido alguma dificuldade para criar zonas de proteção de espécies marinhas? Eu diria que houve um progresso muito grande. Quando se tentou implantar as primeiras zonas de conservação, a cultura do caiçara, a cultura da pesca industrial não aceitava muito isso. Mas agora nós temos vários parques marinhos e áreas de proteção. O mais importante é do conjunto de Abrolhos, que é o conjunto mais importante de corais que nós temos na costa. A Tal das Rocas, Fernando Noronha, Ilhabela e alguns municípios também, a parte do Rio de Janeiro, já tem os parques marinhos. Então não é que é proibido visitar ou mergulhar ou até pescar. Mas você tem que ter uma licença, ter uma cota e existem normas para você frequentar o lugar. Por exemplo, você não pode tirar pedaços de coral para levar para sua casa. Deixa o coral lá, tira uma fotografia, que isso é muito mais bonito, né? O lugar seu do coral é lá debaixo d'água e não na sua estante. A legislação brasileira, a nível federal, estadual e municipal, muitas vezes apresenta certos conflitos. Na sua avaliação, o que nós teríamos que fazer para aprimorar, para melhorar, para dar mais eficácia e eficiência à legislação brasileira?
A legislação ambiental brasileira é uma das mais duras que existe. No tocante, por exemplo, a derrames de óleo e água de produção, ela tem uma regulamentação menor do que na Noruega. O problema acontece nos vários níveis de ação. Então a responsabilidade última é do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Na execução por parte dos municípios, a responsabilidade é estadual e municipal. Mas o que falta é um diálogo entre esses diversos setores. Então muitas vezes não há fiscalização adequada por parte do IBAMA e as prefeituras do litoral muitas vezes não têm o recurso suficiente pela arrecadação para executar, por exemplo, obra de saneamento básico e outras medidas de proteção ambiental. Então eu acho que falta um diálogo entre todos os atores, os tomadores de decisão e o usuário do local. Então o usuário precisa ter consciência que não pode jogar lixo na praia, que não pode jogar esgoto não tratado, porque se não houver essa consciência, a lei não adianta. O que precisa é uma mudança de atitude da parte de todos os usuários do ecossistema marinho. O cientista, professor Carlos Nobre, vive sempre em todas as suas palestras dizendo que uma parte das nossas preocupações devia se destinar à adaptação, não só para mitigação, mas já a se adaptar, porque não vai dar tempo de fazer toda essa revolução energética que é criar uma civilização nova do baixo carbono. Há uma fase de transição e os afetados serão aqueles que moram nas áreas costeiras, nas áreas que são semiáridas e ficarão áridas. Em suma, aqueles que vivem nas regiões mais vulneráveis. Na sua avaliação, teríamos que já começar a fazer isso? Concordo plenamente com o Carlos Nobre. Como disse o painel do IPCC e a Comissão Oceanográfica Governamental, a mudança de modelo energético vai ser longa, dolorosa e politicamente difícil. Você não vai resolver o problema nem botando emissão zero agora, porque esse gás carbônico já está na atmosfera e já está provocando efeito. Então o mais prudente realmente é nós já tentarmos nos adaptar e mitigar os efeitos. Não há saída. Nós temos que diminuir as emissões, mudar a nossa forma de viver, de consumir, de produzir, para criar uma nova civilização, uma civilização do baixo carbono. Obrigado por tudo. Sua participação enriquece o nosso programa. Muito obrigado, deputado. Foi um prazer participar. Você também pode participar do nosso programa, enviando sugestões e perguntas e temas para contato@viversustentável.net. E assista também aos programas anteriores. Acesse o nosso arquivo de matérias pelo viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá.